Hoje já é terça-feira novamente, dia de inteligência emocional e arte de educar nossos filhos. E hoje nós vamos falar de mais ferramentas de inteligência emocional, de educação emocional para a gente lidar melhor com os nossos filhos. E com nós mesmos, com certeza. Tudo que aplica-se aos nossos filhos, aplica-se primeiramente a nós, né? E vou começar falando um pouco sobre um ponto que já foi tratado aqui várias vezes, porém sempre é bom frisar. É sobre a questão da crítica aos filhos. Quando nós criticamos demais os nossos filhos, focamos demais naquilo que a gente acha que está errado e que deve ser melhorado porque a gente acha que isso é prejudicial, ou simplesmente porque me incomoda o jeito do meu filho, e aquilo pode acabar causando uma frustração. Maior do que a frustração seria se, suponhamos, você não gosta que seu filho tenha determinada ação, porque essa ação pode levá-lo ao sofrimento, mas de repente o sofrimento que você está provocando é maior do que ele sofreria com essa ação se ele levasse adiante. Então aqui na página 120 tem o exemplo do escritor Christopher Hallowell, que ele conta que quando ele era pequeno, ele foi fazer uma caixa, provavelmente de madeira, né? E aí o pai dele falou o seguinte, que ele tinha que fazer uma caixa dentro do esquadro, ou seja, tinha que estar retinha, né? Tinha que estar em ângulo reto. E aí ele disse que se esforçou muito por fazer a caixa, mas a caixa não saiu dentro do esquadro. Aí ele foi, mesmo assim, com orgulho, mostrar para o pai a caixa e disse que o pai olhou, torceu o nariz e falou assim, não tá dentro do esquadro. Tudo bem. E ele colocou as coisinhas dele dentro da caixa. E aí disse que toda vez que o pai dele passava pela caixa, ele olhava para a caixa, torcia o nariz de novo e falava para ele o seguinte: você fez uma coisa fora do esquadro. Só vai conseguir ser um bom construtor se fizer tudo em esquadro. Tempos depois, ele parou de torcer o nariz e nunca mais falou da caixa. Durante anos, guardei minhas quinquilharias ali, sentindo uma certa afeição por aquela peça, cada vez que a abria, afinal de contas, ele que tinha feito com muito esforço, né? Então ele sentiu uma certa afeição pela caixa. A imagem do meu pai com aquele olhar de censura. Então, pelo resto da vida, toda vez que ele olhava para a caixa, ele lembrava do pai dele, torcendo o nariz e falando que a caixa não tinha ficado em esquadro. A gente às vezes foca tanto no resultado que a gente se esquece do caminho percorrido. Muitas vezes o esforço que a criança fez para conseguir chegar naquilo foi tão grande, ela cresceu tanto com aquilo, só que o resultado não foi aquilo que a gente esperava. E aí a gente foca no resultado e a gente desvaloriza completamente aquilo que a criança fez, que ela se esforçou, porque o resultado não foi o que a gente esperava. E a gente não faz isso só com criança, a gente faz com adulto também. A gente faz inclusive com nós mesmos, né? Não reconhecemos o nosso esforço porque a gente queria que o resultado fosse aquele e não veio do jeito que a gente queria. Mas os erros, eles estão aí para ser corrigidos, né? Através dos erros que a gente aprende. A segunda coisa que eu quero falar hoje é fazer mentalmente um mapa da vida do seu filho. Você sabe da vida do seu filho? Vou te dar alguns exemplos aqui que o autor colocou para nós. Gosto de pensar nesta base de conhecimento como uma espécie de mapa que os pais conscientemente se esforçam para ter em mente. Considerando este mapa, um pai ou uma mãe pode dizer: o mundo do meu filho é este, as pessoas que povoam este mundo são estas, sei como se chamam e como elas são, sei o que meu filho sente por cada uma delas. Esses aqui são os maiores amigos do meu filho, e aquele é o inimigo. Meu filho gosta desta professora, acha o preparador divertido, mas aquela professora o intimida. As linhas gerais da escola dele são estas. Sei onde ele se sente melhor e sei quais são os perigos que ele sente que tem que enfrentar ali. O horário dele é este, ele gosta de tais e tais matérias e tem dificuldade em tais e tais. Então esse seria um mapa mental do seu filho. Você sabe quem são as pessoas que influenciam seu filho? Você sabe do que eles conversam? Você sabe onde seu filho está? Você sabe do que ele gosta, do que ele não gosta? O que ele acha ruim, o que ele acha bom? O que ele sente em determinada situação?
Você conhece o seu filho, você tem um mapa mental do seu filho. Se você tem esse mapa mental, você consegue estar mais presente no mundo do seu filho. Você consegue entendê-lo melhor, você consegue partilhar melhor das experiências dele. Agora, se você não sabe para onde ele vai, de onde ele veio, quem são as pessoas que ele gosta, quem são as pessoas que ele não gosta, você não entende os sentimentos dele, aí fica bem difícil de ajudá-lo. Aí você vai ter que fazer todo um trabalho para primeiro entender, primeiro se infiltrar na vida do seu filho, para você conseguir entender por que ele está sentindo aquilo, por que ele está tendo essa determinada reação, por que ele está tendo esse determinado sentimento, por que ele fez isso e não fez aquilo outro, por que ele fez essa escolha e não fez aquela. Tudo isso você vai conseguir entender quando você tiver um mapa mental do seu filho e saber da vida dele. É se importar mesmo, se importar com essa pessoa. Dizer para ela, eu estou aqui e eu entendo do seu mundo, eu sei o que você está vivendo e eu estou aqui para te ajudar. Entende? Evite ficar do lado do inimigo. A gente se sente muitas vezes com a vontade, né, de ficar do lado do inimigo. Quando seu filho chega e fala assim, fulano me bateu, aí você olha pra cara dele e fala assim, o que você fez pra te bater? Eu te conheço, né? Ele dá até um exemplo aqui de uma menina que estava meio acima do peso, e aí ela chegou triste em casa porque a professora de balé tinha feito um comentário meio rude a respeito do peso dela. Só que a mãe, ela já estava pegando no pé da filha para emagrecer, porque ela não estava com peso legal e tal. Então ela aproveitou a deixa da professora para ela frisar ainda mais. Ah, mas é verdade, você precisa mesmo emagrecer. Ou seja, a criança chegou em casa procurando um apoio, um auxílio, né? E o que ela encontrou? Uma mãe que ficou do lado inimigo, entre aspas, e acabou frustrando ela ainda mais. Ou seja, ela não encontrou empatia, ela não encontrou uma pessoa que a acolhesse naquele momento de sofrimento e de dor. Pelo contrário, encontrou uma pessoa que atirou mais pedras nela. E o que vai acontecer com essa criança? Ela vai se fechando. Vai se fechando aos poucos, até que chega um momento que você não consegue entender mais, não consegue tirar mais nada dela, ela não se abre, não fala. Por quê? Para que ela vai falar? Se você não vai entendê-la. Entende o perigo da situação? Outra coisa, imagine um adulto na pele do seu filho em situações análogas. Se fosse o seu chefe falando o que o seu filho está falando, será que você não levaria mais a sério? Será que você reagiria dando risada ou tirando sarro? Ou será que você ia ter uma postura um pouco mais adulta e madura diante da situação? Agora, por ser criança, muitas vezes a gente, né, fala, ah, tudo bem, é só criança. É engraçadinho quando a criança fica com raiva e aí a gente não acolhe os sentimentos da criança. Não tente impor as suas soluções aos problemas do seu filho. E fico por aqui hoje. Gente, isso é tão importante. Nós estamos usando aqui uma ferramenta em casa de disciplina positiva que está sendo para mim muito eficaz, que são as reuniões, né? As reuniões, nós fazemos reuniões matinais. Não tem necessidade de ser todos os dias. No começo eu fiz todos os dias porque a gente estava bem bagunçado, precisava alinhar bastante coisa, mas pelo menos uma vez por semana é recomendado que seja feito. Você senta com os integrantes da família. O importante é eles encontrarem soluções e não você impor as soluções. E mais importante ainda, e chega a ser engraçado, que é soluções e não punições. Quando nós começamos, eu coloquei em pauta algumas coisas que nós precisávamos discutir para a gente resolver. E aí no começo, gente, só surgiram punições. Tudo que eu falava, tá acontecendo isso. Uma punição em cima. Eu falava, gente, nós precisamos de soluções, não de punições. E aí foi muito engraçado que uma semana depois, fazendo as reuniões, eu fiz uma pergunta, não me lembro qual era, mas na hora que eu falei, gente, tá acontecendo isso, o que a gente pode fazer? A minha filha mais velha já levantou a mão na mesma hora. Aí eu falei, pode falar, filha. Ela ficou olhando pra mim e ficou quieta. Eu falei, pode falar. Ela falou, não, é que eu pensei numa punição, não numa solução.
Ou seja, ela já entendeu, né? Na hora que eu falei, já veio uma punição na cabeça e depois ela percebeu, opa, isso não é uma solução, isso é uma punição. E aí nós pensamos juntos em outras questões, né? Em outras soluções para resolver o problema. Um dos problemas que foi trazido em pauta era que o meu filho, ele estava reclamando que ninguém ajudava ele a arrumar o quarto. E aí, que nós chegamos à conclusão? Que nós colocamos uma tabela com todos os dias da semana, colocando cada dia quem faria aquilo. E tá sendo muito bacana, tá resolvendo, pelo menos por enquanto, né? Porque na segunda-feira, a gente fala, de quem que é o dia hoje? E aí não tem mais discussão, não tem mais aquela coisa, ai, ninguém tá me ajudando, ai, mãe, tá me atrapalhando, aquela coisa chata, né, que ficava. Então já encontramos uma solução, não quer dizer que vai durar para sempre. Para que servem as soluções, gente? Deixa eu explicar. Eu sei que você vai falar assim para mim, mas eu vou achar uma solução, vamos supor que não funcione, né? Nem todas essas soluções vão funcionar. Se ninguém tem outra ideia, a gente fala assim, tá, então vamos colocar essa solução para ver se funciona. Às vezes não funciona, a gente tem que mudar de estratégia. Se funciona, às vezes funciona por um período e depois para de funcionar, tem que mudar de novo. Mas, então, qual que é a evolução nisso tudo? A evolução é justamente essa, de você sempre estar encontrando a solução para os problemas. E você educar os seus filhos para serem solucionadores de problemas, para focarem naquilo que realmente tem importância. Isso é muito bacana. Então, quando o autor traz aqui, não dê a solução para os seus filhos, porque o seu ponto de vista é diferente, a sua forma de ver as coisas, a sua experiência, é tudo diferente. E muitas vezes eles vão trazer soluções que nem você pensaria, que são muito melhores do que as suas, eles têm bastante criatividade. Só que para isso a gente tem que dar o pontapé inicial, né? Então, uma das fases, né, da educação emocional é encontrar uma solução para o problema. Você tem que nomear o sentimento, né? Você tem que acolher, tem empatia, tem todos aqueles 5 passos que eu já citei para vocês nos outros vídeos. Mas no final a gente precisa encontrar soluções, porque senão fica por isso mesmo e vai acontecer de novo, né? E essas soluções é que você tem que colocar para que os seus filhos encontrem. Se ninguém encontrar solução nenhuma, você pode até sugerir alguma coisa. E eles acatam normalmente, porque como não tem outra solução e como você não impôs nada, você não chegou e falou, você vai fazer isso, isso, isso e pronto. Então eles aceitam. Primeiro você pergunta, o que pode ser feito para resolver isso? Se de repente não for muito legal a solução que seu filho deu, você pode ou falar assim, vamos tentar para ver se funciona, ou então você pode sugerir, e se a gente acrescentasse alguma coisinha, né? Mas você não pode fazer isso sempre, senão ele vai falar, tudo que eu falar, minha mãe ou meu pai já vai falar, mas e se, né? Então não faça isso sempre. Deixe eles experimentarem as consequências e você também experimentar as consequências. De repente a gente imagina que vai dar num lugar e não dá em outro. Já aconteceu várias vezes comigo, já saiu tiro pela culatra várias vezes. Eu olhei aquilo e falei, não vai prestar. Só que eu deixei e daí saiu muito bom. Eu falei, olha só, se eu tivesse interferido, ainda bem que eu deixei acontecer, né? Então a gente precisa ter essa maleabilidade. Por quê? Porque todos nós erramos. Porque somos diferentes, temos soluções diferentes, temos visão diferente, e os nossos filhos, eles precisam entender isso. Eles não vão entender isso quando eles tiverem 18 anos de idade, que você criou eles o tempo todo, só você mandando e eles obedecendo, e de repente, aos 18 anos de idade, no dia do aniversário, você fala assim, pronto, hoje amadureceu. Virou adulto, vai saber resolver todos os problemas, vai saber viver no mundo. Aí você abre a porta e joga seu filho para fora de casa que agora ele tá pronto. Não é assim que funciona, gente. É desde pequeno, dia após dia, dando treinamento e se lascando também junto com eles nesse treinamento. É isso aí, faz parte do processo. Beleza? É isso que tem para hoje, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, compartilha com as pessoas que têm filhos, que têm necessidade de estar ouvindo essa mensagem, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.